Oi pessoal, essa semana eu postei lá no canal do Instagram um texto sobre a aplicação do PDCA nas finanças pessoais, né? Então lá eu falo das 4 etapas, né, do plan, do check e act, né? Ou seja, planejar, fazer, né, ou executar, verificar, que é o checar, e o atuar, agir, né? Dá uma olhada lá depois. Se você não sabe qual é o endereço, eu vou colocar embaixo do vídeo o endereço lá do Instagram. Aí você dá uma olhada lá. Hoje eu queria falar o seguinte. Lá eu disse que a gente podia fazer o PDCA, né, aplicado às finanças pessoais. Eu queria mostrar aqui no Money um orçamento expresso, tá? Não é o ideal, tá? Mas digamos assim, para aqueles que querem começar rápido com alguma coisa, né? Partir de algum lugar e ir melhorando, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de a gente fazer isso no Money, tá? A grosso modo, tá bom? Aí a gente vai comentando e tal ao longo dos próximos vídeos e tudo mais, a gente enriquece isso depois. Aqui também eu vou fazer mais uns comentáriozinhos sobre isso, tá bom? Vamos dar uma olhada lá na tela. Então, aqui a gente está no Money e eu vou criar um arquivo aqui do zero, né? Simulando como se fosse alguém que nunca usou o Money, que quer começar ele agora já com orçamento, né? Estamos no início do ano ainda, né? Apesar de que a gente já está em fevereiro, mas vamos lá. Então eu vou criar uma base aqui, tá? Vou chamar de Expresso. Vamos chamar aqui, ó, orçamento expresso. Vamos colocar qualquer coisa, vou botar início do ano. Tá. Então a gente está com uma base aqui zeradinha, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quero mostrar a gente criando um orçamento de flash, tá bom? Então vamos aqui no planejador de orçamento. A gente vai passar bem rapidinho por ele para mostrar o modo expresso, tá bom? Então tá. Vamos lá. Primeiro, os rendimentos, tá? Aqui, como eu já falei em vídeo anterior, o Money traz, né, um padrão dele de categorias e tudo mais. Então, para o nosso propósito expresso, eu vou preencher aqui, ó, só o salário líquido. Então eu vou começar aqui incluindo um rendimento, tá? Vamos usar somente esse pagamento líquido, né, que para nós atende. Então vamos supor que, para o nosso exemplo, o salário aqui da pessoa é de R$7.000, tá bom? Tá aqui, ele já incluiu aqui o valor mensal. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo na abordagem detalhada dessa tela, tá? Assim como a gente fez com o rendimento, tá? Eu vou pular isso tudo aqui e a gente vai direto para despesa, tá bom? Então aqui, ó, como a gente pode ver, já tem uma série de despesas aqui cadastradas, né? Ou categorias. E nossa função agora é preencher a nossa previsão com base no que a gente entende que é o nosso gasto mensal, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Primeiro aqui é restaurante, digamos, eu vou chutar qualquer coisa, tá, gente? Tá, a gente vai preenchendo para cada um, tá? Tem coisa aqui, por exemplo, manutenção eu posso pretender não prever nada, ou seja, não é uma despesa que eu tenho mensalmente, então eu posso deixar ele aqui, tá bom? Sem preencher, não precisa preencher todos, né? Água e esgoto eu acho que normalmente as pessoas pagam, né? Se não paga, não preenche. Quem paga aluguel aqui preenche também, né? Condomínio, quem tiver também.
Eletricidade, acho que normalmente todo mundo, né? Gás, idem. Lixo, acho que não. Telefone. Férias é uma coisa que é uma vez por ano, eu não preencheria não, tá? Esses impostos aqui, ó, também acho que pode passar. Itens domésticos entra na categoria que eu entendo que é genérico demais, tá? Mas se você, para você tem alguma coisa que você pode botar aqui, então você preenche. Lazer, vamos botar um valorzinho aqui qualquer. São estimativas, tá, gente? Isso aqui é o primeiro ciclo do PDCA, tá? Tá, então eu preenchi aqui de maneira geral as despesas, ó. No mês totalizou aqui 5.495. Quando a gente vem aqui no resumo mensal, a gente tem lá o nosso rendimento de 7.000 e gastamos 5.495 normalmente no mês, tá? Aí você vai dizer, vai me perguntar, mas e as despesas ocasionais? Tá, isso aí não é o nosso objetivo aqui do orçamento expresso no momento, tá? Isso aqui é o nosso PDCA, o primeiro ciclo. Então eu quero passar rasteiro e mostrar para vocês que dá para fazer alguma coisa muito rapidamente. Bom, o que acontece com isso aqui, ó? Isso aqui a gente tem uma sobrinha, né? O que eu pulei e que a gente, nesse caso, é aconselhável? Aqui no fundo de despesas ocasionais, eu não coloquei nada, né? Nesse caso, essa sobrinha que está aí prevista, eu colocaria aqui no fundo de despesas ocasionais. Ou seja, tudo que eu não aloquei numa despesa já pré-conhecida, né? Eu coloco nesse fundo. Por quê? Porque ele é um fundo que a gente precisa formar, né? Que é o que eu já falei antes aqui, que é para aquelas situações não previstas, né? É uma reserva que você faz para o imprevisto. Normalmente a gente faz isso prevendo aí um salário de, né? Salário aí no caso aí de 7.000, né? Então seriam 6 vezes isso, né? Uns 42.000 até umas 12 vezes isso, tá? 70, 90 mil, tá? E então o que não entrou lá como despesa, que foi uma sobra entre parênteses, a gente joga aqui no fundo de despesas ocasionais. Quando a gente vai ver aqui no anual, o que a gente viu aqui, ó? Que aqueles 1.500 anualizados deu aqui 18.000, tá certo? Então, no resuminho que o Money faz aqui, ó, você tem, ó, disponível para despesas ao longo do ano 65.000, né? Que isso daqui basicamente é a tua despesa mensal multiplicado por 12, tá? E mais esse fundo aqui para despesa ocasional, de maneira que, ó, a gente fica com os 18.060, que é a mesma coisa que os seus R$1.050, que a gente colocou lá na reserva para despesas ocasionais, acumulados aqui em 12 meses. Então, com isso, minha gente, a gente construiu aqui nosso orçamento rapidinho, partindo do zero, de um arquivo zerado, né, em que já tinham as despesas pré-cadastradas, e foi fácil. Não foi fácil? Foi fácil. Daí em diante é só melhoria. Então o que seriam as melhorias? É você rodar o PDCA, né? Eu vou fazer outros vídeos depois sobre isso, né? Vou adiantar aqui para vocês, mas basicamente o que a gente fez aqui? A gente fez um orçamento do que a gente espera gastar mensalmente. A gente vai acertar de primeira? Não. Vai acertar na segunda? Não, porque é muito dinâmico, as coisas vão mudando, né? Então, justamente o rodar o ciclo PDCA é justamente isso, você fazer melhorias contínuas, né? É um ciclo que não tem um fim, tá? E aqui eu
fiz um orçamento expresso e deixei de fora, por exemplo, as despesas ocasionais. O que é uma despesa ocasional? É um IPVA, por exemplo. Você não tem IPVA todo mês, né? Você tem agora no início do ano, pode parcelar e tal, e aí você vai ter, se parcelar distribuído em 3 meses, talvez mais, depende de cada estado, e seria uma etapa posterior, né? Em que a gente vai melhorando a acurácia do nosso orçamento. E aí o próximo passo na evolução aí seria você trabalhar, acrescentar aquelas despesas ocasionais e as receitas ocasionais, né? Eu quis passar rapidinho para você ver que partindo do zero você tem um orçamento em minutos, tá? E ao longo dos meses, né, a gente vai melhorando esse processo que é justamente rodar o PDCA. Então a próxima fase o que seria? Seria você no Money fazer os lançamentos, né? O que você está gastando? Você pagou o aluguel, você pagou a luz, pagou o gás, você vai registrando lá os valores reais, né? Aí a próxima fase o que seria? Seria você fazer a apuração. Aí você chega lá no mês seguinte e verifica, depois de ter lançado tudo que você tinha para lançar, tudo mesmo, né? Aí você compara com o que você orçou e vê o que foram as variações. Elas foram relevantes, não foram relevantes? Por que não foi o mesmo número que eu esperava? Por exemplo, a luz. A luz, ela muda ao longo do ano, né? Por exemplo, no verão você gasta mais com luz por causa de ar-condicionado, essas coisas. No inverno você gasta menos. Então, a melhoria que você vai fazer é fazer um lançamento ajustando para cada mês um valor diferente. Vou dar um exemplo agora, antecipar a história para vocês. Por exemplo, se a gente vem aqui nas despesas, vamos pegar o caso da luz. Eletricidade. Ó, personalizar as despesas. Tá vendo aqui? Todos os meses 120. Mas não precisa ser assim. Eu posso botar, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, 120. Março, posso, por exemplo, baixar para 80. Abril também. Maio já, digamos, caiu para 70. Junho caiu para 50. Julho, 50. Agosto, sei lá, 60. Setembro, 70. 70. Outubro, 80. Novembro, 100. Ah lá, já mudou de figura, tá vendo? Ó, ele definiu aqui um 50 como o mensal básico e o 400 é o ocasional ao longo do ano, tá certo? Você vê que aqui em cima, ó, você já reflete isso também. Entendeu? E é isso, minha gente. Depois que a gente apura e tal, o que a gente faz no ciclo do PDCA? A gente define uma estratégia. Vamos ver. Vamos supor. Bom, a gente já definiu uma aqui para a luz, né? Que a coisa varia, então a gente já sabe que tem que fazer um ajuste, tem que balancear, porque depende do mês. Mas vamos supor, por exemplo, que você orçou com lazer 400, né? E você está gastando mais. O que você vai fazer? Você vai adequar aos 400, ou seja, vai traçar uma estratégia, vai conversar com a família, vai disciplinar a coisa para se manter no 400, ou vai entender que, na verdade, 500 é o valor certo, e aí você vai rever todo o teu orçamento, né, o impacto desse incremento aí, e ver como é que isso afeta para garantir que você tenha aquela sobrinha que a gente sempre recomenda que tenha no mês, para ir para as despesas ocasionais e, num segundo momento, para ir para a sua conta de investimentos, né, para você colocar o dinheiro para render já visando um prazo mais longo, tá certo? É isso, minha gente. Então, se vocês tiveram dúvidas, querem colocar perguntas, coloca aí embaixo nos comentários do vídeo, ou então vê lá coloca lá no Instagram, né? E procura por aí, vamos conversando, vamos melhorando isso tudo. Valeu, gente, até a próxima.